É sempre tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. Um programa que faz de tudo para lhe ver sorrir de corpo e alma. Hoje, início de março, Semana da Mulher, mês da mulher, semana que antecede a folia ou o sossego do carnaval, ele vem provocativo, em tons de rosa choque. Por que provocativo? Pela excelência das minhas convidadas, mulheres profissionais incríveis, e pelos temas que nós vamos abordar, fundamentais para a nossa qualidade de vida e também para a nossa longevidade excepcional. Confere o que nós produzimos para você. Saúde íntima. Será que nós estamos destinando o cuidado necessário? Mulheres 50 a mais, como se reinventar e seguir brilhando no mercado de trabalho? E também as mulheres invisíveis, elas gritam no silêncio? Mito ou verdade? Sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. A amiga e o amigo devem estar se perguntando: programa provocativo em tons de rosa shorts? Sim, hoje é um programa especial, dedicado às mulheres e aos homens que compartilham da jornada dessas mulheres tão especiais, que na verdade somos todas nós. No nosso dia a dia, com a nossa gentileza, a nossa feminilidade, a gente torna o mundo mais corajoso e mais forte. Eu começo apresentando as minhas convidadas de hoje. A doutora Jaqueline Benred, tá certo? A pronúncia? Berenj, olha isso, né? Ela é médica, ginecologista. Conosco também a doutora Rose Paim, psicanalista. Boa noite, bem-vinda. Olá, prazer de volta com vocês. Sempre um prazer recebê-la, doutora. E a nossa colunista, estrategista digital, Fernanda Chaves, a quem nós lembrar. Boa noite, Cris. Boa noite aos meus colegas hoje aqui na bancada e a todas nós, mulheres. Eu vou colocar os óculos porque eu pedi algumas credenciais da doutora Jaqueline. Nossa, as credenciais dela são tantas que eu vou ler. É titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, titular da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, título de especialista em endoscopia ginecológica e também preceptora do fellowship de cirurgia ginecológica avançado do Hospital Moinhos de Vento. Doutora, seja bem-vinda ao De Bem com a Vida. Obrigada, Cris. Agradeço muito o convite, né? E estou muito feliz de estar aqui participando junto de você. Nós é que ficamos. Espero poder ajudar um pouquinho. Mas com certeza a produção me passou várias sugestões de pauta, menopausa, barará, barará. Hoje nós vamos falar da saúde da mulher. A saúde íntima, porque ela tem implicações que nem de longe talvez a gente atente com a correria do dia a dia. Eu começo lhe perguntando, doutora Jaqueline, nós cuidamos adequadamente da nossa saúde íntima? Bom, Cris, esses dias tu chegaste até a me ligar para conversar sobre isso, né? E eu acho que mais importante do que falar da saúde íntima, o ginecologista hoje em dia, e na verdade o profissional médico, ele tem que se dar conta que a mulher, né, no caso, estamos falando das mulheres, ela não é só uma brincadeira, isso que eu vou falar, biquíni, né? Só calcinha e biquíni. Ela é uma coisa completa. Então, a pergunta que tu me fizeste naquela data era uma pergunta específica sobre infecção por cândida, né? Que agora a gente está passando na época do verão e não é incomum isso ser bem frequente. E tu me falaste sobre cuidados em relação a isso, né? E o que eu te respondi, né? Que, na verdade, o cuidado relacionado a isso, ele é de ter o cuidado de higiene geral. Não existe uma higiene específica para cada área do nosso corpo. Se a gente for pensar assim, a gente vai começar a lavar lá dentro do ouvido, lá dentro do nariz, e isso a gente não faz, nem é adequado. A nossa vulva, a nossa vagina, ela não é diferente de nenhuma outra parte do corpo, e por incrível que pareça, parece que é algo assim, relacionado a algo que seja sujo, ou que tenha uma higiene inadequada, né? Obscura, né? Então, o que a gente precisa simplesmente é um cuidado geral, né? Então, a gente tem que ter uma qualidade boa de vida, ter, né, direito a ir ao ginecologista, fazer suas avaliações, mas não precisa de nenhum detalhe específico,
no seu dia a dia? Né? Tomar banho, né? Tomar banho normal, se lavar adequadamente, só isso. Doutora, tem muitos produtos no mercado, na cosmetologia, especificando sabonete para cá, sabonete para lá, óleo para cá, óleo para lá. Qual a sua indicação, especialmente nesses dias quentes, né? E úmidos, a gente vai à praia ou à piscina, fica. Na verdade, a gente não precisa utilizar nada de diferente, né? Nesses dias, o que a gente deve fazer é trocar a roupa com mais frequência. Se tu tá com a roupa úmida, né? Por exemplo, foi para a praia, ficou com a roupa úmida, o biquíni úmido, o ideal é que tu faça, quando retorne para casa, trocar. Mas eu passo o dia inteiro na praia. Bom, daí nós não vamos ter muitas opções. Mas chegar em casa e utilizar um produto para higiene não vai fazer nenhuma diferença. Pode ser o mesmo produto para o corpo inteiro. Produto que tu usa no corpo inteiro. Alguns cuidados, né, Cris? Hoje em dia a gente tem muitos produtos no mercado e esses produtos, eles vêm embutidos de várias outras coisas, parabenos, perfumes, que às vezes até podem ser irritativos para a área genital. Então, se tu quer utilizar algo diferente, tu pode usar sabão de glicerina, né? Sabão de glicerina. Que é uma coisa simples, né, barata, e que, na verdade, ela vai manter a tua área íntima totalmente higienizada. Até o ideal é que tu não use produtos muito perfumados, porque tu pode provocar até uma alergia local. Né? A senhora falou também na questão da cândida, né? Tem algum cuidado, especialmente nessa época, além de manter a roupa mais seca, mas tem algum outro cuidado? Secar bem quando toma banho? Ou isso é coisa das nossas avós? Não, secar bem quando toma banho, né? Óbvio, tanto o homem como a mulher. Porque o homem a cândida, também? ela é uma habitante natural nossa. E ela só vai aparecer como doença se houver alguma alteração na nossa flora, né? Então, ela vai aparecer como uma doença específica. Ela não é uma doença nem uma infecção sexualmente transmissível, não é isso. Mas o que eu acabei de dizer? Se ela faz parte da nossa flora, ela também está na pele masculina. Então, se o homem também não se cuida e não se lava adequadamente, ele também pode desenvolver cândida, principalmente ali na região que a gente chama de das balas no post-its, que estão as infecções, geralmente na região do pênis. Então, o homem também tem que se manter seco. O ideal é tu não precisa ficar depilado, nada, mas tu manter o teu pelo um pouquinho diminuído. Hoje em dia, a maioria das mulheres depilam tudo. Né? É raro tu ter uma mulher que não se depila, mas isso é individual, cada um tem a sua característica, né? Mas, basicamente, se manter mais seco, né? Mesmo quem faz exercício, por exemplo, em academia, né? Chegar na academia, trocar a sua roupa, né? Trocar a sua calcinha, não ficar com a mesma calcinha. Mas eu saio da academia e vou para o trabalho. Daí eu uso um absorvente interno, né? Íntimo. Isso. Não usa absorvente interno. Tu abafa mais a tua vulva. O ideal é o quê? Tu chegar e trocar a tua calcinha. Perfeito. Mas eu vou levar a calcinha dentro da bolsa? Vai levar a calcinha dentro da bolsa, não tem problema nenhum. Carrega água. E troca a sua calcinha. E carrega. E são hábitos, né, doutora Jaqueline? Carrega água, carrega comida, carrega calcinha também. Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, nós usávamos meia de nylon. E aí era muito comum a gente levar uma meia, né, caso houvesse um acidente. Então, sempre é bom levar uma calcinha para substituir. Doutora, aproveitando que o nosso programa é muito pensado para a geração 50 mais, um problema que é bem comum, quero que as minhas amigas convidadas também se manifestem, é a questão da sexualidade, né? O ato sexual para algumas mulheres, a partir de uma determinada idade, ele passa a ser assim, dolorido, constrangedor. O que uma médica tem a nos dizer? É que, na verdade, a partir de uma certa fase, principalmente não é nem 50 mais, é 45 mais, já começa a haver muitas mudanças, né, relacionadas aos hormônios. E isso vai fazer com que a camada interna vaginal ela vá ficando mais ressecada. No momento que ela vai ficando ressecada pela deficiência estrogênica, que é o hormônio que é produzido pelo ovário, essa vagina vai ficando cada vez com menos lubrificação. No momento que ela tem menos lubrificação, o que acontece? Pode se tornar o ato sexual mais doloroso. Isso é um pouco variável também de pessoa para pessoa. Até também tem uma outra coisa que eu acho que depois a Rose talvez fale algo sobre isso.
com o tempo, às vezes os casais, por mais tempo, né, que estão juntos, também às vezes a excitação já não é a mesma. Então, às vezes a lubrificação, além de tu já ter a deficiência hormonal, a excitação já está um pouco menor. Então, às vezes a gente precisa ser mais excitada, mais manejada para que a gente atinja uma capacidade de penetração com menos desconforto. Mas o bacana disso é que cada vez mais as mulheres estão gritando isso e falando, né? Porque antigamente ou elas sentiam a dor e deixavam assim mesmo, né? Tinham as suas relações por obrigação. Por Hoje em obrigação. dia elas não, a maioria não faz mais isso, Graças né? a Deus, né? Exatamente. Então elas dizem que elas têm desconforto, mas elas estão procurando ajuda. E a gente tem muitas coisas para ajudar, né? Obviamente que a ajuda não é só médica, às vezes a gente também não é só de tratamentos clínicos, mas às vezes a gente tem que ter um conjunto, né, de tratamentos para poder ter um benefício. E às vezes até a relação do casal tem que ser trabalhada, porque vão existindo mudanças ao longo do ano. E é uma brincadeira que às vezes eu faço, né? A culpa, no geral, sempre é da mulher, né? A mulher é que está seca e não consegue ter relação. Mas daí, às vezes, eu pergunto como é que está, né, a ereção do seu marido? Ah, pois é. Ah, ele fica. Ele fica como, né? Ah, é mais ou menos, já não é igual, né? Ele já tem um pouco mais de dificuldade, é mais rápido do que antes. Alguns não, outros sim, é variável. Sim, Tem sim. mulheres que têm mais facilidade, outras menos. Daí eu sempre faço uma brincadeira que é assim, gente, quando a gente tem uma fechadura e uma chave, o que a gente precisa? Uma fechadura lubrificada, né? E uma chave que penetre. Se a chave for mole e a fechadura estiver enguiçada, não vai funcionar. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar os dois lados, né? E muitas vezes trabalhar com o marido não é fácil, porque os homens admitirem as suas dificuldades, às vezes é bem complicado. Mas se tu chamar ele for uma pessoa que entender que isso é importante, e uma coisa muito legal que eu vejo, que as mulheres estão procurando ajuda e eles também estão. Eu acho que daí, nesse momento, tu pode fazer um trabalho muito bom com o casal. Né? Bem, aí entra as terapias de casais, não é? Porque Em isso que é muito este legal. falar um com o outro, às vezes, é muito difícil, Muito difícil. especialmente nesse tema Nesse que é tema. um tema tabu. Tá bom. Tu mesmo dissesse, há muita resistência do masculino, porque a ereção masculina tem a ver com o falo, com a Com a potência, potência. com o sentimento de De poder, de segurança masculinidade, né? masculina. Uhum. E falar sobre isso, por vezes, é um mito e uma grande dificuldade, casal. Então, essa é uma demanda constante no consultório quando se trata de terapia de casais. E aí é um espaço blindado, digamos assim, seguro para o casal Sim. poder conversar a respeito Sobre Sem desse tema. vergonha, diria. É um espaço sem vergonha, né? E é interessante que uma coisa que eu comento com as pacientes, gente, a gente fala sobre a questão da sexualidade, do sexo com as amigas, com a vizinha, mas tu não fala com a pessoa com quem tu te relaciona. A pessoa que tu dorme, que tu vai te relacionar, é a pessoa mais difícil de tu falar. Por quê? Né? O que impede que tu consiga se comunicar com o teu marido, ou com o teu parceiro, ou com o teu namorado, o que tu deseja, o que te incomoda, o que é bom, o que não... Ah, mas eles não querem ouvir. Sim, muitas vezes não querem ouvir, mas às vezes a falta de comunicação também ela é importante, porque a mulher acha, que aliás a mulher adora achar, né? Sim. Ela acha que o marido isso, acha que o marido nem sabe o que está acontecendo. Nem imagina Ele nem que... imagina o que está se passando na cabeça. Então, a gente tem que parar de achar. A gente tem que falar, né? A gente tem que... Aí outra coisa, às vezes a gente tem que ter formas de se comunicar. É uma fala generosa, né? É uma fala generosa. Se tu fizeres uma fala agressiva, em que tu tá dizendo que aquela pessoa tá com algum problema, não. Às vezes é a dificuldade entre eles. Então, também a forma como tu chega e que tu faz essa abordagem. Na verdade, Isso é importante ter alguém, a às área vezes, pra ajudar. sexual, às vezes, é a ponta do iceberg. É onde o problema concretamente se manifesta. Da falta de comunicação, né? Da falta de encaixe. Mas isso está com uma raiz muito mais profunda. Sim. É uma falta geral de comunicação, é um distanciamento que se estabeleceu naquele casal. Então, rever todas essas questões antes de querer resolver o problema da sexualidade. Do ato em si. Do ato em si, doutora. com certeza. Tu falou dessa mudança que nós mulheres começamos a ter a partir dos 45 anos. E é claro que isso me preocupa, né? Porque já está chegando o meu momento. Está no radar.
para que eu me sinta mais tranquila e nas relações. Existe alguma forma de amenizar isso dentro do meu corpo, até para que eu consiga falar com o meu marido sobre essa questão? Eu preciso estar tranquila com o meu corpo, uma reposição hormonal, algo que eu possa fazer a partir desse momento? Eu até vou comentar assim com vocês que isso é bem interessante, né? Nós estamos passando por um momento que a quantidade de mulheres na menopausa, ela é quase que 40% da população feminina mundial, né? E isso não é pouca coisa. E não vai parar de crescer, né? E outra questão é que a gente está passando também por um momento que a gente não tem parâmetro. Porque os nossos avós, nossos bisavós, eles eram muito diferentes do que a gente está passando agora, né? E trabalhar com a paciente, por mais incrível que possa parecer, a paciente que já entrou na menopausa, às vezes é mais fácil do que tu trabalhar com a paciente que está na pré-menopausa. Porque a paciente que está na... O que é pré-menopausa? Depois que tu menstruou, até tu entrar na menopausa, tu está na pré-menopausa. Mas aquela fase, perto do período, ali uns 5 anos a 10 anos antes, ali a gente já começa a ter algumas alterações. Algumas mais, outras menos. Que alterações são essas? Do ciclo menstrual, começa a ter ciclos mais curtos, ciclos mais longos, eles começam a alterar. Mas eu uso algum método que eu não menstruo, como é que eu vou saber? Mas tu vai começar a sentir algumas alterações que são interessantes e são preocupantes, porque o que acontece? As mulheres procuram todos os tipos de médico, mas o ginecologista diz para ela, tá tudo certo, pode ir para casa. E não tá tudo certo. Ali naquele momento a gente já vai tendo alterações significativas, não só vaginais, mas principalmente da questão cognitiva, né? A gente começa a ter esquecimento, dorme mal, muitas vezes acorda várias vezes, eventualmente vai ter alguns fogachos, também vai depender de pessoa. E as pessoas vão assim, tem dor articular, então ela vai no reumatologista, ela vai no psiquiatra, ela vai no psicólogo, ela vai em todo mundo, começa a se encher de medicação, mas na verdade às vezes é só um ajustezinho hormonal, né? Então é importante isso da gente conversar, tem muita coisa para ver assim. Tem muita coisa para ver e tem muita coisa ainda no De Bem com a Vida nesta edição, em seguidinha, depois do comercial. $50 a mais e a mulher no auge como pessoa, como profissional. E este é o recado de hoje da nossa estrategista digital. Como se reinventar a partir dos 50 anos e seguir forte e poderosa no mercado de trabalho. Como, Fernanda? É a pergunta que não quer calar. Isso é algo muito individual. E eu gostaria de trazer também o tema que a doutora agora falou. A Jaqueline estava dizendo que a partir dos 45 anos a gente começa a ter algumas mudanças. E é claro que nós mulheres, a gente sente isso, inclusive profissionalmente, né? A gente começa a ter novos desejos, às vezes não se sente tão realizada na nossa vida. Começa a chegar mais próximo o momento da aposentadoria. E aí tu fica pensando, eu me aposento, eu transiciono de carreira? Porque essa é uma grande questão. Às vezes tu tem a necessidade, sim, de manter uma renda familiar, ela é importante, e tu não pode simplesmente se aposentar. Mas se tu não tem essa necessidade, e tu pode simplesmente se aposentar ou vir fazer 50 anos e não trabalhar mais, mulher, você consegue suportar essa questão de só parar? Isso é muito importante da gente olhar enquanto nossas necessidades, né? De se suportar, não estar trabalhando, de cuidar da casa. De repente você a vida inteira quis ter uma horta e não pôde ter uma horta porque tinha os seus compromissos profissionais. E também, se é uma necessidade de seguir adiante na carreira ou transicionar, você pode, mas comece aos poucos. Eu gosto muito de falar sobre quando a gente transiciona o cabelo. Leva 2 anos para transicionar o cabelo. Com 50 anos, você está transicionando os seus hormônios. Então, não tem que ter um tempo de maturação, por mais que você ame aquele objetivo novo de transicionar, não é simplesmente sair um dia, pedir demissão e começar numa nova atividade.
tu precisa desse período de transicionar, de ver crescer, de estudar sobre o assunto, de começar a trabalhar. Tu quer ter um restaurante? Quem sabe começa 2 anos antes, 3 anos antes a vender marmitas dentro do teu condomínio. Vai fazendo uma transição lenta. E isso é muito do corpo da mulher também, né? Porque é um período de vários acontecimentos para nós. Então, pensar dessa forma, enquanto você está vendendo lá suas marmitas dentro do condomínio, pensar no digital, porque agora, mais do que nunca, o nosso ambiente também é digital. Você precisa estar no Instagram, de colocar lá, falar que está fazendo bolos, está fazendo marmitas. Então, essa é a forma correta de transicionar, de repensar como que vai ser a partir dos 50, como que vai ser a partir da aposentadoria. Porque primeiro a gente precisa suportar, né, o nosso sentir, o que é realmente que você deseja para essa fase nova da sua vida. É isso. Mas o que não está no digital é a síndrome da mulher invisível, que ela grita em silêncio. Este tema nós vamos ver agora com a doutora Rose Paim. Lá vou eu de novo botar os óculos, porque essas mulheres que eu trouxe, né, Fernanda, que nós trouxemos, elas têm um currículo esplêndido, mas resumido. A doutora Rose Paim é PhD em psicanálise e educação, professora titular aposentada da URGS e também é escritora. Já já a gente vai mostrar algumas obras da doutora Rose, a quem eu pergunto, como assim? As mulheres invisíveis, além de serem invisíveis, elas gritam em silêncio? Pois é um mito, não é? E claro, é sempre singular as respostas que se dá a essa pergunta. O que é invisibilidade para uma mulher? Né? Primeiro, para quem tu quer ser visível? Para quem tu endereça a tua vida? Qual é o olhar que te suporta? A tua autoimagem, a tua segurança naquilo que tu és. Então, a gente está vendo dos dois lados, com as duas colegas, como é difícil transicionar de fase. Né? E a nossa vida é uma eterna transição. Nós simplesmente vamos mudando de fase. E quando a gente não tem essa percepção e não tem a serenidade para que essas coisas aconteçam dentro de nós de uma forma significativa, nós sofremos. Então, a Cris traz o tema da invisibilidade e eu contraponho. Eu acho que são diferentes formas de visibilidade para diferentes fases da nossa vida. Me provocou dizendo, mas as mulheres 40, 50 a mais não são mais olhadas. Não são cortejadas. Não são cortejadas. É uma dor, doutora Rose, que se ouve, né? É uma dor narcísica. Quando a minha identidade está formatada em cima daquilo que eu tenho a oferecer enquanto corpo, enquanto beleza, especialmente numa cultura como a nossa, uma cultura ocidental, e mais particularmente ainda brasileira, que o corpo é que rege a banda. O corpo vai, como agora a gente está no carnaval, é a ala de frente, é o corpo de alguma mulher escultural. Sim. Então, transicionar disso para uma outra concepção do que seja brilho feminino é algo que precisa ser questionado e trabalhado. Mas, doutora Rose, vou lhe provocar de novo. Olha só, nós viemos de uma cultura, né, onde a mulher foi criada, principalmente a geração 50, 60, 70 a mais, que foi criada para constituir família e manter o relacionamento até que a vida permita, né? De repente, o teu companheiro decide que ele vai transacionar uma outra vida. Ou a mulher decide que vai transacionar, o que é mais comum, percentualmente. As mulheres estão optando por... As separações se dão basicamente por decisões femininas. Ainda que os motivos que construíram essa decisão possam e sempre estão alicerçados nos dois, não é? E pode estar muito no masculino também. Cada circunstância é uma. Mas, na verdade, a transição feminina hoje é muito mais evidente do que o masculino. A mulher mudou o papel dela na sociedade, absolutamente. Em todos os campos. Campo social, campo familiar. Né? O contexto da mulher hoje, como ela se coloca dentro de uma família,
é diferente da época dos meus pais, dos meus avós, mais ainda. Quer dizer, há uma coparticipação, há uma exigência, há uma colaboração de homem e mulher para a construção e cuidados dessa família. No campo de trabalho, evidentemente, a mulher está em ascensão. E isso não estava no roteiro. Mas nada estava no De Bem com a Vida, minha amiga. E o meu amigo já estão acostumados que a gente sabe onde a gente começa, mas não sabe onde a gente termina. Mas o fato, doutora Rose, vou lhe pedir assim, até uma resposta breve em função do nosso tempo, nós vamos voltar a conversar sobre o assunto, sobre esses assuntos. Assim, ó, o fato da mulher hoje, ela estar poderosa no mercado de trabalho e com uma situação financeira mais confortável, Sim. Isso tira um pouco do romance? Não tira do romance. Tira da falta de romance. Como assim? Tira dos casamentos em que o romance e a efetividade relacional acabou e a mulher não precisa mais ficar submetida a isso, porque depende financeiramente. Há, muitas vezes, uma permanência por dependência emocional. Aí estamos no outro campo. Mas se me pergunta a respeito de trabalho. Sim. É uma coisa óbvia. Ter dinheiro te dá independência. Então, hoje... E tu te torna mais exigente? Tu te torna mais segura. Doutora Jaqueline, eu vi que a senhora manifestou ali, nós não... É que eu concordo com a Rose. No momento que tu tem independência financeira, né, e isso, que coisa boa que a mulher cada vez consegue mais, isso ela consegue ter segurança para ficar sozinha, e para se virar sozinha, para viver sozinha. Até essa questão de ela ter alguém que precisa olhar para ela, eu concordo com a Rose, é uma coisa narcísica, e isso é uma coisa que a gente aprendeu dentro da nossa cultura, que alguém tem que nos admirar. Alguém tem que nos validar. Validar. Quem tem que fazer isso mais do que tudo somos nós mesmos. Eu quero dizer assim, o narcisismo é uma fase constitutiva do ser humano. Todo mundo. Quando nós nascemos até uma determinada idade, nós dependemos do olhar do outro, que inicialmente são os cuidadores, pais ou cuidadores, e isso nos valida, nos constitui como pessoas, vai nos construindo. Mas a vida adulta pressupõe um distanciamento disso e um fortalecimento de ego da tua psique, a ponto de que tu podes e deves te validar. Nós vivemos hoje a síndrome do Peter Pan e a síndrome da Cinderela. Ninguém quer crescer. Ninguém quer ser adulto, ninguém quer envelhecer. E eu digo, hoje eu não sou mais admirada pelo bumbum, mas eu sou muito mais ouvida. O que é endereçado a mim em termos de admiração e de luminosidade tem muito mais a ver com aquilo que eu construí com pessoa, na área intelectual, na área emocional, a minha psique como um todo. Então, isso é um conforto, isso é um crescimento. E isso é uma capacidade de viver cada fase da vida dentro do que a vida é, uma realidade. Perde-se o brilho do cabelo, aquela vivacidade da pele, não é que tem a ver com hormônios, mas se ganha um outro tipo de brilho. E isso precisa ser construído desde lá atrás. E isso precisa ser visto aqui no De Bem com a Vida, que é onde a gente tem esta sala de visitas e traz essas informações genuínas e acadêmicas para você. Vou agradecendo a presença da doutora Jaqueline, da doutora Rose, da nossa colunista estrategista digital. Vamos encerrando em função do tempo, desejando a você bom carnaval, boa semana, bom dia e muita paz e muito alto amor. Até o próximo De Bem com a Vida.